programa está começando, o nosso primeiro assunto é maravilhoso e o nosso convidado já está aqui para falar de comportamento. Como todo mundo sabe, domingo é domingo de Páscoa, né? E aí tem gente já se preparando para receber a família, para celebrar essa data que é importante, uma data de renovação, uma data séria. Mas o nosso convidado, ele vem explicar melhor, contar, porque ele sabe do significado de todas as datas e é exatamente isso que ele registrou no livro dele. Então, com criatividade, boas maneiras, você pode ter momentos super agradáveis ao lado da pessoa que você ama. E para te ajudar, seja bem-vindo, Fábio Arruda! Que prazer! Muito bom te receber aqui. Tudo bem? Eu tô ótima. Que E você bom. hoje colorido. Eu gostei de trazer um pouco de cor. É, você viu só? E você que tá black and white aí Eu no tô preto black e branco? white. É. Você sabe que eu quero começar mostrando o seu livro porque eu fiquei encantada com ele. Gente, olha que livro mais lindo que o Fábio Tá escreveu. bonito, né? Lindo. Faça festa e saiba o porquê. Literalmente. Lindo. Deixa eu dar uma folhada. Essa é a Aqui. ideia. Depois eu vou fazer uma dedicatória muito especial pra você, claro. Todas as datas têm um porquê, né? Todas as datas têm um porquê. E foi justamente durante esta época do ano, há alguns anos, que me motivou a escrever esse livro. Porque eu comecei a receber dos fãs e dos seguidores perguntas assim: ah, Fábio, então você me dá umas dicas para Páscoa e tal? E por que tem coelho na Páscoa, hein? Fábio, você sabe me dizer por que tem ovo na Páscoa? Aí eu percebi que muitas pessoas não sabiam a origem da Páscoa, né? O significado tão especial, essa data tão linda do renascimento, da renovação da fé. E aí eu estendi e vi que isto vale para a grande maioria, se não para todas as datas. Muitas vezes você está comemorando, celebrando sem saber o porquê. Você está na maior alegria, é carnaval. Você sabe a origem do carnaval? Você sabe como é que começou a celebrar essa festa? Como é que foi essa exaltação de alegria, agradecendo a quê? E aí nós temos, para nós católicos, a gente sabe toda a quaresma, a gente tem todos os significados, mas vai indo. Dia das Mães, Dia dos Pais, e a coisa não para. Então aqui tem todas essas datas. Todas as datas. Dia das Crianças. Qual que é a data, assim, que mais te surpreendeu? Que você fala, gente, que loucura, eu não imaginava isso. Olha, as datas, todas as datas de dias específicos. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, são datas comerciais, mas foram criadas no intuito de alavancar vendas para o mercado. Ok, são datas que foram inicialmente publicitárias, mas as origens são sensacionais. O Dia das Mães foi motivado por uma mulher, por uma americana brilhante e que esteve à frente do seu tempo e quis valorizar as mães, sabe? As mães, as donas de casa, porque naquele tempo ser mãe era única e exclusivamente ser mãe e dona de casa, não se trabalhava fora. Então, sabe, é interessante então isso foi uma conquista. Foi uma super conquista, da mulher né? mãe, dona de casa. Hoje em dia, imagina, nem todas as mães têm essa sorte até de poder ser integralmente dona de casa. Elas têm que ser facetadas aí para dar conta de mesmo todas as que as suas estão em tarefas. casa, a grande maioria está lá fazendo artesanato, está bordando, está costurando para fora, né? Está fazendo bolo. Mas tem datas tão interessantes e aí eu realmente procurei. O Natal é lindo, né? Tão pouca gente sabe que a primeira cor de roupa do Papai Noel era verde. Por que tem Papai Noel no Natal? Não está na época, mas já que você tocou no assunto... É super interessante. Ele mudou, por exemplo, primeiro ele mudou de verde para vermelho em função de uma marca de refrigerante muito conhecida, que fez uma grande campanha em função das suas cores. E aí todo mundo, hoje em dia, você só assimila o Papai Noel de roupa vermelha e branca. Porque Natal é nascimento de Jesus. Natal é nascimento de Jesus. E as cores do Natal sempre foram, e tem as explicações do porquê dessas cores: verde, vermelho e branco. Cada uma dessas cores tem a sua explicação. Eu tô dando um teaser, mas não vou contar. Não vou contar para as pessoas terem vontade de ler. Mas é muito interessante. Por que a gente usa essas cores na decoração de Natal? Elas têm uma explicação. A gente hoje em dia varia, né? Se você tiver vontade, você faz seu Natal rosa e azul, se você quiser. Mas que existem as cores básicas e elas têm um porquê? Elas têm um porquê. E tá tudo escrito, explicadinho. Tudo escrito. As diferentes maneiras de celebrar o Ano Novo, né? Então, para as pessoas, a origem de muitas das superstições comuns, as superstições mais conhecidas, pular onda, comer a semente da romã, tudo tem uma explicação. Teve uma origem. Acreditando ou não acreditando, tudo tem uma origem. Muito legal. Eu gosto de livro assim, né? Pra gente entender um pouquinho o pensamento do homem. É tão bom a gente entender o que vai na cabeça de cada um.
Pensa nisso, tá? Agora, já que a gente está se aproximando da Páscoa, e Páscoa, gente, é a ressurreição de Cristo, por isso o Fábio bem colocou aqui a renovação da nossa fé, o recomeço, né? É a nossa amizade com Deus novamente. Mas por que tem coelho? Pois é, você sabe que o coelho é o símbolo da fertilidade. Então, justamente, a fertilidade do coelho, todo mundo brinca, né? Experimenta deixar 2 coelhinhos. Dá para filho um coelhinho macho e um coelhinho fêmea. Dá certo não, né? E deixa solto ali um pouquinho. Quando você voltar, tem uma coelhada que não acaba mais. Então, é justamente, o coelho representa essa multiplicação da vida. A multiplicação da vida com essa proliferação é a representatividade do coelho. E aí eu recebi uma pergunta muito bonitinha de uma fã mirim, perguntando se coelho botava ovo. Por que tem ovo? Tá bom, coelho já entendi, mas então o coelho bota ovo? Não. Não, o coelho não bota ovo. O ovo é o símbolo do renascimento. Então é tão interessante quando você vê as tradições. Você sabe, por exemplo, os alemães, eles comemoram de uma maneira muito charmosa. Eles têm uma brincadeira, eles pintam, decoram os ovos de galinha mesmo. Então eles decoram os ovos, pintam, é um trabalho maravilhoso. Você olha aquele trabalho, dá vontade de não mexer mais naquele ovo. Mas a grande brincadeira é um bater o ovo no outro e quem quebrar, perdeu. E vão assim os meninos brincando, sabe? E aquele ovo levou um tempão para ser decorado, quer dizer, são coisas muito simples na sua essência, mas tão bonitas, né? Tudo é para agregar, para reunir. Para agregar, tudo é muito lindo, né? Para a família, para fazer. Agora, eu escrevi o livro de uma maneira, eu já tive aqui no teu programa com muito prazer diversas vezes, então quem me acompanha por aqui sabe. Eu gosto muito do bom humor, né, Cláudio? Eu acho que a gente falar tudo com bom humor fica mais fácil, a mensagem é absorvida de uma maneira mais gostosa. Eu escrevi o livro assim. Então, no livro eu tenho 2 formatos de box dentro do livro. Um, onde eu dou curiosidades reais, factuais, históricas. E outra, eu até explico isso aqui no comecinho, ó. Eu conto para você que eu vou estar conversando com você, então leia o livro como se você estivesse falando comigo durante todo o percurso. Então, eu dou essa explicação aqui, que você vai encontrar neste livro os meus boxes e aqui nós vamos estar conversando, tem uma introdução bonita, tem uma dedicatória super bacana, mas olha, eu vou ter 2 tipos de box. Um com as curiosidades históricas e os outros onde eu vou estar conversando. Imagina que o Fábio Arruda está lá na sua casa, no pé do ouvido, te contando algumas dicas. E eu dou as minhas opiniões num português muito coloquial, como se eu estivesse conversando com você mesmo. Perfeito. E aí que eu falo desse momento nosso agora. Domingo vai ser o domingo de Páscoa, encontro de família, Cláudia. Tá tudo bonito. A gente falou, né? Coelhinho é a coisa mais lindinha do mundo, narizinho cor-de-rosa, o olhinho vermelhinho, tudo tão bonitinho. Trocam-se ovos e chocolates. Para as famílias que explicam para as crianças o significado ainda mais especial, mas família também traz suas complicaçõezinhas. Família tem membros de todos os lados, parentes, agregados. Muita gente gosta de chamar de agregado. Eu acho feia essa palavra, sabia? Eu não é agregado, é família. É família. É Família é família. Ah, meu cunhado, né? Agregado. É sua família. É sua família. Então já começa a encarar dessa maneira. Não começa a dizer assim, não é meu parente, é só marido da minha irmã. É seu parente, sim. Ele é o marido da sua irmã. Então, sabe, você tem que no primeiro momento baixar todas as guardas, baixa as guardas, sem ataques. Gente, se é um momento de confraternização, muitas pessoas, Cláudia, você deve acompanhar isso pelo programa e pelos teus telespectadores, tem gente que só se vê muitas vezes 2 vezes por ano, na Páscoa e no Natal. Sim. Muitas famílias, gente que às vezes mora em outra cidade, então aproveita essa data para se encontrar. Será que é momento para você ir e lembrar daquilo que aconteceu há X tempo atrás? Você começou o programa falando isso hoje, eu prestei atenção nisso. O ontem traz depressão, o ontem te deixa magoado, rancoroso, né? Boas lembranças é uma coisa muito positiva. Agora, encontros familiares a gente tem que estar despido do ontem. Eu pego da sua introdução do programa de hoje. Gostei. Que não traz nada à tona. Vem pronto para esse encontro. Se o do ano passado foi ruim, mais um motivo para você fazer desse ano um encontro especial e maravilhoso. Ou seja, sem tocar no passado, né? Tocar no assunto. Lembra? Não, esquece. E sem sair de casa pensando, ano passado foi péssimo. Né? Porque se você trabalhar negativamente, esse ano vai ser pior.
se você trabalhar positivamente, vai ser melhor. Poxa, você deu uma dica. Você sabe que às vezes até aquela boa lembrança, tem gente que eu tive essa experiência e não foi uma experiência boa. Eu tinha uma boa lembrança e trouxe a boa lembrança à mesa. E para uma das pessoas não era uma boa lembrança, era ruim. E aí ficou ruim o clima e, na verdade, eu errei. Que bom você falar isso, porque eu aprendi essa. Então, o passado a gente deixa pra trás. A gente deixa. Mesmo que seja uma boa lembrança pra gente. Exato, né? e sim, tem gente que, por exemplo, se na Páscoa passada estava ainda com a sua mãezinha, com seu paizinho, e nessa não está, para muitos isso traz uma saudade muito gostosa, uma lembrança boa, e para muitos ainda traz tristeza. Então, como o sentimento é uma coisa pessoal, venha despojado, venha zerado. Zera o odômetro, vem 0 quilômetro e chega de peito aberto para que o momento seja bom. E aí lembre-se daquelas regras. Uma das mais fundamentais, Cláudia, criança não é pré-educada 10 minutos antes de sair de casa. A criança educada é fruto do seu dia a dia. A criança é educada de uma Páscoa a outra Páscoa, a outra Páscoa, e assim você vai formatando aquele serzinho para que ele venha a ser um adulto inteiro. Então não adianta, antes de sair de casa, você querer fazer checklist de educação com o filho, se você não passou essas regras durante todo o período. Então você não vai assim, você faça bonito, hein? Você seja educado na frente dos outros. Nananana. Você não, pensa o seguinte, pensa todos os dias desse ano, para que se teu filho ainda não está com essa bola toda de educação, para que no ano que vem ele esteja. Faz esse trabalho. E nesse dia, vai com o que tem, é isso, é o que tem para hoje, sabe? Mas regras básicas, porque a gente já viu estragar tantas situações por uma criança subir, vai quebrar um copo ou subir, sabe? Que no fundo eu nem acho que isso é um grande problema. Eu acho que a gente tem tantas coisas mais sérias na vida do que isso, mas tem gente que fica muito brava. Sim, né? mas você tocou num bom ponto, porque também a expectativa que a gente coloca em relação ao filho, muitas vezes, em relação às outras pessoas até. Porque tem, por exemplo, os maridos que bebem e que a mulher já sai com uma expectativa, com medo, por favor, não vai beber. Eu acho que já é pior, porque já leva essa tensão. Porque o que você está propondo é que a gente vá tranquilo, de peito aberto. Vá tranquilo. E assim, você sabe que essa expectativa que você coloca para filho tem um lado aí psicológico muito interessante. Muita gente acredita em filho como ponto de orgulho. É muito bacana você se orgulhar dos seus filhos, né? Mas assim, pensa que é mais bacana que o seu filho seja bem educado, simpático e agradável para ele, para a vida dele, porque ele só vai ganhar com isso ao longo da vida inteira, do que para você sair como pai bacana e mãe bacana. Claro. Deixa a tua vaidade de lado. E pensa num ser inteiro que você está construindo para a vida. Aí fica mais fácil. Porque aí pequenos deslizes todos nós podemos cometer. Mesmo nós, adultos, formados e prontos, pode acontecer um deslize. Então fica menos, se você não ficar projetando o problema e esperando o que vai acontecer, aí se quebrar um copo e se quebrar um copo. Imagina você passar um almoço inteiro pensando e de repente não quebrou copo nenhum. Ou quebrou. E também tudo bem. Tudo bem. Sabe, essas normas e você lembrar de histórias e fazer comparações. Agora, tem os casos muito divertidos. Sempre é um dia de comilança, né? Comilança. Em geral, a gente tem o bacalhau, que é tão típico aí na Páscoa. E muita gente não gosta de bacalhau. Eu adoro, você gosta? Eu amo. Eu adoro bacalhau, amo. adoro. E eu gosto de umas coisas festivas com as suas datas, que nem comer peru no Natal, eu adoro comer bacalhau na Páscoa, assim, umas coisas bem datadas. Mas pode ter gente que não gosta. Então não adianta você querer enfiar a goela abaixo dos seus sobrinhos, dos seus primos, dos seus netos, aquele bacalhau maravilhoso que só você sabe fazer, se eventualmente eles não gostarem. Não adianta. E não adianta dizer, hoje tem que comer porque hoje é Páscoa. Faz uma opção. A vida fica mais fácil. Eu me lembro da casa da minha avó muito rígida, o que tinha era o bacalhau, eu tinha que comer e não tinha discussão, porque eu fui daquela época em que criança não discutia. Hoje em dia o mundo está mais dinâmico. Então, que tal uma opção de uma massinha, né? Que tal na hora das pessoas irem embora, que você vai distribuir a comida? Ou você ter os potes descartáveis em casa, os marmitex descartáveis que você compra no supermercado, ou você não ter apego nenhum àquele seu potinho de plástico. Porque eu já vi gente deixar de se falar porque não devolveu o potinho. Isso acontece. Isso acontece muito. Gente que escreve com esmalte o nome no pote deste tamanho em cima, para que se a pessoa levar... Se a pessoa não devolver, ela vai não devolver com o seu nome em cima ou sem o seu nome em cima. Então, assim...
E se vai te incomodar tanto, porque a gente tem que respeitar os nossos limites. Então, me incomoda. Eu adoro meus potinhos. Eu sou tarado pelos meus potinhos. Tá bom, é o seu caso? Que tal os descartáveis? Aí não tem problema. Sua coleção de potinhos fica lá intacta, perfeita. E é tão engraçado. Tem gente que pergunta, você trouxe meu potinho? Do ano passado. Já tá começa comigo? assim. Nossa, nem me lembro. Etiqueta não é frescura e não é para deixar a vida mais difícil, é para deixar a vida mais fácil. Exato. E a pessoa mais segura. É, porque eu penso isso, tem Às gente vezes você que vai fala, na casa daquela "Ai, tua não prima vou." ou daquele teu parente que é mais, tem uma situação financeira melhor, não sei o quê. Então, você vai tenso, nervoso, porque aquele não é teu cotidiano. Se você souber como se comportar, você vai do palácio à praia. Você vai a qualquer lugar. Vamos? Viver a vida? Sem medo? Primeira pergunta. A grana está bem curta aqui em casa esse ano. Como posso fazer um almoço bonito, com uma massa bonita para a minha família, gastando muito pouco? É a Matilde Silva, lá de Salvador. Beijo, Matilde! Olha aí, que delícia, Matilde. Eu acho pode sim. E uma coisa que eu sempre sugiro é o seguinte: vamos combinar e nos cotizar entre as pessoas que vão? Eu acho isso. Tem muita gente que ainda tem um pouco... mas eu vou convidar para minha casa e vou... Gente, não tá fácil para você, Matilde, não tá fácil para a grande maioria das pessoas. Então, assim, combina. Faz em grupo e fala, olha, eu vou fazer a massa e que tal? Você traz a sobremesa e, de repente, querem tomar um vinho? Você traz o vinho. Cotizar e combinar é justo, é válido, barateia, facilita, só combina direito. Porque senão vai acontecer de você ter 5 saladas de batata, entendeu? Às vezes tem alguns itens que se repetem com multiplicação, assim. Pode fazer então isso. Só que eu já falei pra vocês que estou precisando de um óculos, errei a pergunta. Não é massa, é mesa. Desculpa, Matilde. Bom. Ela quer fazer uma mesa bonita, olha isso. Ótimo. Então valeu a dica, não Tá só pra ótimo. Matilde, mas pra todo mundo. Mas uma mesa bonita, uma ideia muito legal é você utilizar, por exemplo, eu gosto muito, sabe as caixas de ovos? As caixas que a gente compra no supermercado mesmo, aquelas bem tradicionaizinhas. Sim. Você sabe que você fazer ali arranjos com florzinhas normais, até coisas que você pode tirar do teu jardim, ou florzinhas as mais baratinhas, flor do campo. E você utilizar essa alusão das caixinhas de ovos, você eventualmente servir coisas nas casquinhas dos ovos, isso dá um charme. Você tira a gema, claro, lava bem lavado para tirar o gosto de ovo e você servir ali uma entradinha, um aperitivinho para comer de colherinha. Olha que legal. Já dá um encantamento especial e você tá fazendo uma alusão muito simpática à Páscoa. Muito 10. Sabe o que eu vi ontem também, Matilde, que eu amei? Por exemplo, deixa eu levantar aqui. Você tem, não sei, um vidro, não precisa ser redondo, nem qualquer vidro. Aí, tá vendo que aqui a gente tem a casca, né? A casca de árvore que tá aqui. Tinham cenouras inteiras. Claro que não é para jogar fora depois, então depois você reaproveita essas cenouras. E aí só um arranjinho aqui em cima, que pode ser até de uma folhagem. Também fica um charme e a pessoa gasta pouco, fica né? E usa a cenoura depois. Eu fiz uma série de postagens no meu Instagram, então quem quiser acompanhe, fiz uma série de postagens de Páscoa com dicas e com ideias, então tá lá no Fábio Arruda Oficial. E aí eu falei das cenouras. Então assim, lembrem-se que cenoura é lindinho, mas a gente tá habituado a ver cenoura de desenho animado, cenoura do Pernalonga que é linda. Cenoura fica bonita para decoração, mas ela tem que ser bem lavadinha e escovada. Porque senão ela tá preta e suja, Ela tá né? preta, suja e ela escova. Se você escova a cenoura, ela fica com aquele alaranjado vivo. Aí ela fica bonita. E é bacana com cabinho, com verde. Aí depois faz um bolo de cenoura maravilhoso. Bom, próxima pergunta. Cláudia e Fábio, eu queria muito reunir a família, mas estou brigada com a minha cunhada. Queria um conselho. Se devo convidá-la mesmo assim e não olho na cara dela durante o almoço, nem falar nada para não brigar mais. Renata, do Belém do Pará. Renata, então, se você está perguntando, você está aberta a um novo momento. Deve convidar sem sombra de dúvida. Agora, convidar e não olhar na cara dentro da sua casa, isso você não pode fazer. Então, em nome das boas maneiras, vamos dizer que é das boas maneiras, eu acho que é do bom coração. Pensa em dar uma perdoada nessa Páscoa. Páscoa é isso também. Convida e assim, muitas vezes a gente tentar descobrir quem tem razão, não queira ter razão, queira ser feliz. Convide, receba de braços abertos, não toque no assunto e vai ser uma linda Páscoa, eu tenho certeza. Tenho certeza disso também.
E tem perdão maior do que de Deus para com o homem? Aproveita, esse é o momento. Próxima pergunta. Oi, Fábio, queria saber se seria deselegante deixar as crianças fora da mesa principal do almoço, deixando todas elas em uma mesa separada para evitar derrubarem as coisas e atrapalharem com os gritos e tudo mais. É a Lívia de Blumenau. Não, não é deselegante não, Lívia. E assim, muitas vezes até as crianças também curtem mais. Elas ficam entre elas têm a liberdade de brincar. Você pode, nessa mesa, até é muito simpático uma ideia para mesa de criança, você fazer uma toalha de papel e deixar giz de cera ali em cima, crayon e tal, para que as crianças possam interagir naquela mesa mesmo. Legal. Então, cada um ali faz o seu desenho, sabe? E você já dá, para cada um, você, quando chegar, você dá uma quantidade X, uma caixinha de giz de cera, taranana, e fala, olha, a toalha vai ficar, depois eu quero ver quem deixou a parte da toalha mais bonita. Você já criou uma brincadeira, já criou uma atividade, eles vão comer sem se dar conta e vai ser uma coisa super divertida. Depois guarda essa toalha e no ano que vem você mostra o que cada um fez. Olha que assunto divertido. Ai, que bom, adorei. Fábio, você só tem dica boa, né? Gostoso. Não é o máximo isso? Próxima pergunta, também de cunhada, gente. A Dagna de Linhares, é isso, né, Rodrigo? Ela pergunta como fazer com as cunhadas que não se dão bem. Pois é, que coisa estigmatizada, né? Existem esses estigmas de cunhadas e muitas vezes de sogra. Eu já acho que é muito mais gostoso quando você pensa que a sua cunhada, puxa, podia ser até uma nova irmã e a sua sogra uma outra mãe também. Tudo vai um pouco do quanto você permite e da resiliência. O que eu acho é assim, você não vai resolver nenhuma questão neste domingo de Páscoa. Não é o caso, é ao longo do tempo. Então, nesse domingo de Páscoa, eu já falei isso no começo, vai zerada. Conversa naturalmente, fala naturalmente, sem olhares tortos, sem falar do lado com a outra prima ou com a outra cunhada, porque isso é a tal da fofoca, e a fofoca é maldosa, é venenosa e ela destrói tudo em todos os momentos, Cláudia. É tão chato quando nessas situações, quando você vê duas pessoas olhando pra você e te apontando e falando, isso te causa um constrangimento, as pessoas têm vontade de ir embora. Então, assim, vai zerada, como se você estivesse indo com um estranho. Indo com o estranho, sendo simpático, sendo agradável e pronto. Aliás, com o estranho, a gente é tão simpático, tão educado, e aí com a pessoa que é da família, a gente resolve fazer umas confusões. Loucura, sabe assim, né? Muitas vezes você leva um esbarrão de um estranho na rua, a pessoa se desculpa, você fala, ah, não, acontece, não tem problema. Você leva um esbarrão do seu irmão, você quebra o pau. Exato. Vamos ser mais tolerantes. Perfeito. O próximo é do Maicon Menezes, de Caruaru, no Pernambuco. Como devemos nos vestir na Páscoa? Olha, tudo vai... Se você vai à casa de alguém que é mais formal, você procura entrar dentro do clima de cada um. Sabe, até porque ele que é de Caruaru, Pernambuco, é um lugar quente, né? Eles têm o clima quente, Nordeste e tal, mais quente. Então, eu vejo que lá existe uma descontração já assumida das pessoas de usarem bermuda, os homens usam bermuda. É mais possível, né? São Paulo tem um lado mais formal para muitas famílias, então eu acho que depende sempre do ambiente onde você vai estar. E claro, é aquela história de você dizer, eu tenho que estar à vontade, eu tenho que me sentir bem. Mas a gente tem que prestar um tributo e uma homenagem a quem nos convidou também. Então, essa história do chinelão e nanã, muitas vezes o dono da casa pode falar, puxa, você não podia ter se arrumado um pouquinho? Imagina se eu tenho uma anfitriã arrumada bonita desse jeito, se você chegar lá de qualquer jeito, vai ficar feio pra você, não faça isso. Obrigada. Próxima pergunta anônima. Como não aceitar com elegância um convite de almoço na Sexta-feira Santa? Dizendo que você já tem um compromisso. Eu não sou adepto que você minta. Então, eventualmente, você não tem. Mas você sabe que aí eu cheguei à seguinte conclusão. Você não está mentindo. Você tem um compromisso com você mesmo. Você não quer ir até esse lugar. Você não será uma boa companhia. Então, você não está mentindo. Você já tem um compromisso com você mesmo, o de não ser desagradável, o de não ser uma pessoa enfadonha. Então, em função deste seu compromisso já assumido, você agradece muito pela lembrança e pelo convite e não vai. Gostei. Muito bem, compromisso com você mesma. Fábio, adoro suas dicas, principalmente neste programa maravilhoso. Qual é a melhor opção para a disposição da mesa do almoço em família? Marcar previamente os lugares onde cada um senta ou deixar livre? A Rose, lá do Rio Grande do Sul. Rose, é muito bacana marcar os lugares, porque mas cria uma formalidade. Então, assim, ele facilita, porque você sabe, às vezes, que tal pessoa se dá muito melhor com essa, que tal cunhada talvez não se dê tão bem com a outra, então você põe de um outro lado da mesa, você consegue ter. Mas lembre-se que ao fazer esta marcação de lugares que tem o elegante nome de placement, é um nome chique, você está impondo uma certa formalidade. E esteja preparada para quem eventualmente quer mudar o seu lugar. Sim.
Porque a pessoa pega, olha ali e fala, não, eu quero sentar ali. Não, eu quero sentar aqui. Então, se você quiser fazer, faz, mas vai na esportiva. Se alguém mudar a tua programação, não deixa estragar, não deixa chover na sua parada. Então, vai tranquila. Gente, eu tô impressionada. Chegaram muitas perguntas. Quero mandar um beijo especial pra Nilva, que tá assistindo pela primeira vez o programa. Muito obrigada pelas considerações. A gente faz esse programa com muito amor. Espero que você assista outras vezes também. E quero agradecer ao Fábio. Eu vou te encaminhar essas perguntas. Eu respondo com o maior prazer. Porque são muitas. Muito Respondo obrigada por com o ter maior participado. Que bom, e eu fiquei muito feliz, viu? Se quiserem redirecionar pro Fábio Arruda Oficial, pro meu Instagram, eu respondo mesmo. Todo mundo fica assim, mas é você mesmo? Sou eu mesmo, e respondo com o maior prazer e com o maior carinho. Então, olha lá no Insta, Fábio Arruda Oficial, tá? E siga o Fábio, que tem um monte de dica boa. E, gente, esse livro aqui, não só pra você ter, mas pra presentear. Às vezes a gente não sabe que dar de presente pra alguém. Olha que presente mais lindo. Todo mundo E ele vai tem amar. uma série de dicas dentro de montagem de mesa, de sugestão de decoração para cada uma das datas, que você vai usar ao longo. Então, é um livro de consulta. Perfeito. Vai ficar lá, você vai poder brincar com ele ao longo do ano. Fazia tempo que você não vinha, amei. Eu não também, é demora sempre um mais pra prazer vir voltar, aqui. não, tá bom? E aí, quando terminar o programa, você vai ler a dedicatória que eu vou fazer especial para você. Quando der um livro para alguém, sempre com dedicatória, mesmo que você não seja o autor, hein? Fica mais uma dica. Obrigada, viu, querido? Beijo, obrigado, Deus te abençoe. viu? Amei nossa conversa. Amei. Boa, né? Obrigado. Caiu na almofada? Não. Tá aqui. Ai, como é bom conversar com gente sensível, não é? É assim, uma das coisas que eu sempre falo, eu vou reforçar agora, cerque-se de pessoas inspiradoras, tá? Isso é uma escolha que a gente pode fazer. Andar com gente boa, com gente que agregue, isso você pode fazer, né? Às vezes a gente insiste com umas amizades esquisitas, uma turma que não tem nada a ver com seus valores. Não tem problema, a gente não precisa ser hostil, mas ande com gente que te faz bem, porque isso aumenta a sua autoestima e deixa a sua vida ainda melhor.